Depois de nos garantir que fomos justificados pela fé, Paulo nos faz um alerta crucial no capítulo 6. A graça não é uma licença para pecar, mas nos capacita a viver uma vida de santidade. Pegue sua Bíblia e vamos descobrir o que significa, na prática, estar morto para o pecado e vivo para Deus. Quando o apóstolo Paulo começou a pregar que a salvação não vinha pelo cumprimento de regras humanas, mas sim pelo favor imerecido de Deus, a graça, muitas pessoas tiraram uma conclusão errada. Elas entenderam que, já que Deus perdoa os homens por meio da sua maravilhosa graça, elas poderiam continuar pecando à vontade, para que ele mostrasse ainda mais graça. Paulo responde a isso dizendo: de modo nenhum. Para Paulo, a ideia de que alguém possa permanecer no pecado para que a graça abunde é impensável. De modo nenhum é uma expressão forte. Também poderia ser traduzida como nem pensar ou abaixo essa ideia. Ele explica que quem aceita Cristo morreu espiritualmente para o pecado. Na prática, isso significa que fomos completamente desligados daquela antiga vida de erros, tornando ilógico que um cristão continue escolhendo viver na prática do pecado. Ele explica que quando recebemos a Cristo, o nosso velho eu, aquela natureza que era completamente inclinada para o erro, foi sepultada com ele por meio do batismo. A grande notícia é que a história não termina no túmulo, pois assim como Jesus ressuscitou, nós também recebemos uma vida completamente nova e cheia de fôlego espiritual. Assim como um cadáver não pode ser processado ou receber ordens, o cristão agora está legalmente livre do domínio do pecado, vivendo exclusivamente para Deus. Ao morrermos com Cristo, o pecado perdeu seu direito legal de nos escravizar. Isso significa que nós não precisamos mais viver arrastando as correntes dos erros do passado. A nossa identidade mudou. Diante de Deus, não somos mais escravos tentando se libertar, mas cristãos que foram libertos e agora têm o poder garantido na cruz para escolher andar em novidade de vida todos os dias. Na sequência, Paulo faz um chamado prático. Nós não devemos mais deixar que os desejos errados controlem as nossas ações ou o nosso corpo. Em vez de usar nossa energia e o nosso corpo para as coisas ruins, a orientação é se dedicar inteiramente a Deus como alguém que ganhou uma segunda chance de viver. Ele também faz uma afirmação muito encorajadora. O pecado não tem mais poder de nos escravizar, porque agora nós não vivemos mais debaixo de cobranças rígidas, baseadas apenas em regras, mas sim debaixo do favor e do amor gratuito de Deus, ou seja, debaixo da graça. No Império Romano, cerca de 30 a 40% da população era composta por pessoas escravizadas. Quando Paulo diz o pecado não terá domínio sobre vocês, ele usa uma linguagem que os romanos entendiam perfeitamente. Para os leitores da época, a ideia de mudar de senhor, ou seja, deixar de ser escravo do pecado para servir a Deus, era uma imagem visual muito forte de libertação real. Nos versículos 15 a 23, Paulo responde a uma dúvida recorrente. Se agora estamos debaixo da graça de Deus e fomos perdoados, significa que podemos pecar à vontade? A resposta dele é, como antes, um não bem direto. Ele explica que na vida espiritual todo mundo serve a algum senhor. Não existe neutralidade moral. Se você escolhe dar ouvidos ao pecado, você se torna escravo dele, e o resultado final disso é a morte espiritual. Por outro lado, quando você decide obedecer a Deus, você se torna livre do mal e passa a viver de um jeito que agrada a Ele.
O apóstolo lembra aos novos convertidos de que, no passado, eles usavam suas vidas para coisas erradas, que hoje trazem vergonha. Mas agora, libertos do peso do pecado, o foco deve ser viver uma vida pura, que gera um relacionamento profundo com Deus. Paulo encerra usando um contraste militar e político que todo cidadão romano entendia muito bem. O salário do pecado é a morte. O salário era o pagamento obrigatório devido a um soldado romano pelo seu serviço no exército. Paulo avisa: quem serve ao pecado trabalha para um patrão terrível, cujo pagamento inevitável e merecido é a morte. Mas o dom, ou o presente gratuito que Deus nos dá, é a vida eterna através de Jesus. A palavra grega usada para dom ou presente de Deus é carisma. No contexto romano, isso representava um bônus financeiro ou uma doação generosa que o imperador distribuía aos seus soldados em ocasiões especiais. Era algo que o soldado não tinha trabalhado para conquistar. Era puro favor e generosidade do governante. Paulo usa isso para mostrar que a vida eterna não é um salário conquistado por esforço próprio, mas um presente gratuito do Rei dos Reis. Romanos 6 nos exorta a lembrar quem nós somos. O pecado ainda vai bater à nossa porta e tentar nos dar ordens. Precisamos entender que legalmente ele não é mais o nosso Senhor. Nós temos autoridade garantida na cruz para dizer não. Aprendemos que a graça de Deus não é um salvo-conduto para a irresponsabilidade, mas sim o poder que nos capacita a viver uma vida santa. Fomos libertos do pior dos senhores para servir o melhor dos mestres, Jesus. No capítulo 6, descobrimos que não somos mais escravos do pecado. E no capítulo 7, Paulo vai fazer um desabafo sincero, mostrando que a lei de Deus é boa, mas que o esforço humano sozinho não consegue cumpri-la. Se você quer entender por que a caminhada cristã às vezes parece um combate interno e qual é a saída para isso, não perca o nosso encontro de amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil.